Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse finalzinho de tarde. Vamos falar muito hoje sobre o nosso último dia, né? Sobre transtorno de déficit de atenção. E estou muito feliz com todos aqui, com os recados que estou recebendo, com a devolutiva de vocês. Que bom que a gente está conseguindo cumprir o nosso objetivo, que é passar informação, plantar uma sementinha aí em vocês, para vocês entenderem melhor sobre o transtorno de déficit de atenção, que é tão necessário para toda a sociedade como um todo. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção e quero aqui deixar como mãe, como professora, mas eu quero falar muito mais como mãe. Vamos ter mais empatia com os nossos alunos, com os nossos filhos. Eles precisam sim de ter um olhar diferente, porque eles têm um funcionamento diferente, e saibam que eles são cheios de habilidades, cheio de uma mente brilhante. Eu nem gosto de falar muito, porque falo como mãe e eu fico emocionada, mas tenham paciência, tenham perseverança, confiem nos filhos, confiem nos seus alunos, que eles chegam aonde eles querem. Eles precisam de um olhar singular e um respeito ao funcionamento cerebral. Então aqui vamos. Então a gente vai falar agora com a doutora Adriana. A doutora Adriana é uma parceira aqui do projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe, que eu sou fundadora. E a gente vai falar sobre um assunto que é o mais que causa, né, em grupos, em escola, sobre os direitos que as crianças com dislexia, que as pessoas com dislexia têm. Então, vou procurar ela aqui, porque vamos ver se ela já me passou algum pedido. Ela não passou. Doutora Adriana, você está por aqui. Me passe um pedido. Vamos ver se eu acho. Achei, doutora Adriana. Ai, que delícia. Vamos ver ela entrar. Vamos ver. Entrou. Entrou! Acho que você tem que virar a câmera agora. Gente, boa tarde, quem está entrando, quanto coração, que delícia! Vão enviando o aviãozinho para o Ah, pessoal entrar. Ê, ela entrou! olá! Entrar com a câmera virada não dá, né? O que é isso? Sacanagem, né? Falei, Faz não, não. parte, faz parte. É, E aí, doutora, que vontade de falar com você, que olha, saudade. a vontade é minha, né? Vontade, que prazer receber um convite desse, em fazer parte dessa semana, né, da maratona de lives. Uma semana tão importante e numa comemoração hoje, né, mundial da conscientização. Que grande dia! É, e eu tinha que te colocar esse dia, porque é o dia. Gente, a doutora aqui é as buchas é com ela do projeto. Então, quando tem bucha, por favor, me ajude. Podem me procurar com o maior prazer. Eu atendo a todas as famílias, a todas as mães, mães guerreiras dessas mentes brilhantes, porque me coloco no lugar de todas, porque sou mãe também de uma mente brilhante, né? Então, e foi até através do diagnóstico que me apaixonei pelo tema, né? Então, me aprofundei realmente. Ô, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim, bem breve, e para a gente já, esperando o pessoal entrar, e já começar no nosso tema.
Tá, joia. Bom, eu sou Adriana Moretti, sou advogada, tá? Formada há muito tempo já, bastante Não tempo, conta. e né, pontinhos, e sempre trabalhei na área de direito empresarial. Quando eu recebi o diagnóstico da minha princesa com que ela tinha dislexia com comorbidade em TDAH, eu me aprofundei totalmente na área de direito da saúde, de direito médico, direito da saúde e direito da educação, tá? Porque o que acontece? Há uma desinformação tão grande sobre TDAH, sobre dislexia, sobre tudo o que é possível para essas, vou dizer, pessoas, né? Não vou só colocar como criança, né? Porque temos os adultos, então, com as pessoas com este transtorno, que eu usei da minha profissão para ajudar a minha filha e toda a comunidade com dislexia e TDAH. Me aprofundei realmente, me especializei, me aproximei de projetos, de causas, de tudo que é assunto relacionado. E foi aí que eu tive o maior prazer de te encontrar, Samantha, né? E poder contribuir com o que é possível. Hoje posso dizer que até o seu projeto é tão grandioso que aquela desinformação do passado, hoje já as pessoas estão bem mais preocupadas em lutar pelos direitos dos filhos, né? As mães guerreiras, né? Elas vão atrás, não aceitam mais as negativas, né? Elas nos procuram justamente para que essa criança seja muito bem encaminhada, porque tudo é possível, Tudo é tudo. possível. No momento do diagnóstico, a gente bem sabe que as famílias ficam um pouco desestruturadas, né? Mas o que que é, como é que vai ser? E depois, ao longo do tempo, você vê que tudo é brilhante, que a capacidade e tudo que se tem pela frente, você consegue alcançar. Não é algo inalcançável, pelo contrário, tá? E até a minha missão e função em todos os projetos que eu participo é mostrar todas as possibilidades, sim, fáceis até, né? É um Sim. caminho a ser realmente trilhado, né? Sabe, o seu primeiro, né? Primeiro lugar, eu gosto muito de falar que essa especialidade, né, da gente desse momento que a gente precisa usar, né, a justiça, são poucos que É, estão envolvidos na educação, né? A gente é. sabe quando você procurar um advogado, a gente já sabe. Mas o seu maior diferencial é porque você tem na pele. E além de tudo isso que você passou, então a sua vivência vem maior, né? Então, por isso que assim, eu falo que é apaixonante de escutar, porque não só termos que muita coisa eu não entendo, né? E você coloca de uma didática tão boa para gente que não é da área entender. E a gente buscar esse diálogo, porque muitas vezes a própria escola não tem a informação, por isso que existe a negativa, né? E isso Exato. acontece muito, muito. E como eu disse, né, a minha missão nesse caminhar é justamente auxiliar as famílias diante das dificuldades que vão surgir. Porque, seja através de um convênio médico, seja através da instituição de ensino, está sendo um aprendizado para todos, né? Sim, Estamos passando por muitas mudanças em relação à legislação, em relação à divulgação de profissionais envolvidos na área. A gente sabe que existem muitas informações que são duvidosas, sabe? Que realmente assim precisa ser tomar cuidado, porque a gente tem ouvido muito falar que todo mundo está sendo com diagnóstico de TDAH, então, sabe, precisa ser procurado especialistas, pessoas especialistas, o psicólogo com capacitação para esse diagnóstico, o fono,
a equipe multidisciplinar como um todo, o advogado especialista, para poder te ajudar, porque a gente sabe que a legislação, ela não é única, né? É um compêndio de leis, então você precisa saber caminhar para orientar quem está do lado de lá, não só a família, mas sim plano de saúde, instituição de ensino e, de uma certa forma, assim, com amor, né? Com amor. Porque É, a gente tá falando do filho, é. então tem que ser uma coisa assim bem com jeito, né? Uma Sim, coisa para não ser colocada goela abaixo, né? Como o sim. pessoal comenta. É o que me preocupa muito às vezes que eu vejo, né, em muitos lugares, gente assim vendendo curso sobre a nova lei, vendendo horrores, que as mães ficam, não, eu vou fazer porque eu preciso entender se agora a gente tem lei. Então, assim, é claro que depois eu vou, no final, a gente até falar um pouquinho sobre isso, dessa lei realmente que foi sancionada, a gente realmente tem, mas ainda está sendo organizada, depois, claro que você vai falar, mas assim, eu sempre tive cautela, por isso que a gente se dá muito bem, somos cautelosas, porque Isso. aqui, gente, a gente já tem nosso direito, né? Claro que é maravilhoso, maravilhoso, bênção de uma equipe por trás que trabalhamos, já vinha trabalhando também, quando eu entrei, já estavam trabalhando nessa lei que se concretizou, mas não é bem assim. Então, cuidados com as pessoas que falam que vai ensinar sobre a lei para você ter direito. Então, procure sempre um advogado, Um alguém especialista. que, um especialista que entenda sobre. Ó, então vamos lá, que eu acho que já entrou o pessoal. Eu sei que muita gente mandou recado que tá fazendo algumas coisas, está de férias, que vai Sim, assistir sim. Aí depois. depois assiste, com Depois certeza, né? assiste, né? Graças a Deus que dá para gravar aqui. Eu fiz um monte de caixinha e eu dei uma assim sugada, porque senão a gente ia ficar assim Tá. umas 4 horas aqui. Ó, uma pergunta que muita gente, foi assim, milhares, sobre a cobertura do tratamento multidisciplinar, né? A criança com transtorno de déficit de atenção, se ela tem direito ao tratamento da equipe multidisciplinar pelo plano de saúde. Essa pergunta foi a maior de todas. Tá. Bom, eu já vou começar com sim ou com não, e aí depois eu explico de que forma. E sim, as pessoas portadoras, tá, do TDAH aqueles que possuem, né, um plano de saúde têm direito sim à cobertura do tratamento multidisciplinar. O que que acontece? Essa informação poucas pessoas sabem, né? Por mais que, como eu disse, agora que está, né, esse trabalho da informação, então, pela desinformação, poucas pessoas estão pleiteando a cobertura desse tratamento perante o convênio de saúde. E ela acaba deixando de fazer o tratamento multidisciplinar tão importante para o desenvolvimento da criança, tá? Por quê? A gente sabe que o tratamento multidisciplinar, ele tem um custo, ele tem um valor justificado. Por quê? As pessoas, os profissionais, eles se especializam naquela causa, eles vão se especializar em transtornos de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos globais, então eles vão se tornar especialistas para poder atender aquele público. Então, para você ter um tratamento adequado com pessoas aptas para isso, normalmente é via particular, tá? A rede credenciada do convênio médico, em sua grande maioria, não está composta por profissionais que conseguem fazer o tratamento indicado pelo médico, aquele que deu o diagnóstico, né, para aquela pessoa com TDAH. Eles acabam sendo inaptos. Então, as famílias precisam se socorrer da rede particular. E sim, o convênio médico, ele deve cobrir este tratamento.
tá? Da rede credenciada. Então, de que forma? Você que tem o plano de saúde vai apresentar para o convênio médico o laudo da criança com o diagnóstico do TDAH e vai requerer este tratamento. Não vou dizer 100%, porque 100% é generalizar demais, mas 99,9% dos casos o convênio médico vai negar a cobertura. Ele vai dizer que existe uma cláusula restritiva para não ter a cobertura deste tratamento. E ele vai dizer isso. Agora eu vou entrar até com, vou de primeira mão dando a notícia, né? Até dia 30 de julho, ele vai poder dizer que existiria uma cláusula limitativa de quantidade de sessões para aquela terapia, tá? Ele vai falar que no seu contrato tem, exemplo, 24 sessões para psicólogo e 15 sessões para fono, e que para aquele tratamento vai superar no ano de contrato, né, esse limite de sessões. E por que eu disse que até o final do mês? Porque nesta segunda-feira, no dia 11, a ANS, em uma reunião extraordinária, ela regulamentou a liberação da quantidade de sessões para psicólogo, fono, terapia ocupacional e fisioterapia. Não há mais limites de sessões para esses 4 profissionais, tá? Para esses 4 tipos de tratamento. Isso vai entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto agora, tá? Então, é liberado para todo mundo? Para todo mundo, sim, que tem síndromes, transtornos, qualquer situação, há necessidade do tratamento, tá? Então, ele normalmente barraria por essas situações. Não há cobertura, ou se há, o limite de sessões, ela acaba restringindo a liberação do tratamento. É abusivo, é ilegal, tá? Então, pegando essa negativa do convênio médico, o caminho a ser seguido é a propositura de uma ação judicial. Lá na ação judicial, por meio dessa ação, o juiz vai determinar a cobertura integral do tratamento multidisciplinar. E aí, com isso, é possível iniciar esse tratamento tão importante para pessoa com TDAH. Porque a partir deste tratamento com a equipe multidisciplinar, você vai conseguir dar todos os desdobramentos necessários para aquela criança, tá? Então, procure um advogado especialista e requeram sim os seus direitos, porque devem cobrir. Até porque acredito que muitos já ouviram no último mês falando do rol taxativo e o tratamento para dislexia e TDAH está no rol. Então, ainda que, é lógico, a gente não quer que ele seja taxativo, porque existem tantas doenças, tantas comorbidades que necessitam de tratamento e não estão no rol. Então, para o TDAH e dislexia está, então não vai haver essa, vamos dizer, discussão de rol taxativo, tá? Então, há Então, cobertura para o nosso caso específico, tá? Que a tá. psicologia, fono, não, é reconhecido e está no rol da Então, ANS. tá. Então, se o plano me negar, eu tenho como procurar um advogado e tenho instrumentos para conseguir isso. Para conseguir, porque Tá. assim, infelizmente, administrativamente, eles não liberam, porque quando você entra com essa solicitação de cobertura, já é um processo administrativo, né? Então você Sim. já faz a solicitação Que e é o eles entram protocolo. com uma. Exatamente. Então tudo tem que ser por escrito. Por isso que você entrega a documentação do médico com o laudo com o diagnóstico, né? E lá vai ter o diagnóstico e toda a orientação para o tratamento. E aí, com Tá. base na orientação de tratamento, é o que você vai requerer junto ao convênio médico. Eles Tá. vão negar, vão dar essa devolutiva da negativa. Com essa documentação em mãos,
aí se procura um advogado, porque somente por via judicial é que os convênios médicos liberam a cobertura. O juiz determina essa liberação, é uma ordem judicial. É uma ordem, mas é claro que Judicial. tem que estar documentado, com Tudo toda, documentado. tudo Aí as documentado. famílias, quando procuram o advogado especialista, aí a gente passa toda a orientação, os documentos que são necessários, né? O que precisa levantar de documentos, a avaliação da equipe multidisciplinar também, que normalmente ele já passou por essa clínica, né? Para ter, vamos dizer, os primeiros contatos, né? Então a gente passa toda a relação de documentos necessários, porque sim, há Tá, documentos necessários, porque senão não vai sim. conseguir, né? Senão não consegue. E tem que ser o que eles, por exemplo, tem que ser o fono que eles querem, ou eu posso fazer um pedido da minha fono. O Você que que tem essa. acontece? Normalmente o que acontece? É, por conta das demandas, né, das solicitações e processos que foram distribuídos, né, ingressados no Poder Judiciário, os planos de saúde começaram a credenciar profissionais para prestar esse tipo de serviço, de psicólogo e de fono. Como eu disse logo no início aqui da nossa live, esses profissionais, eles precisam ser aptos, eles têm que ser capacitados para esse trabalho, porque não adianta um trabalho do psicólogo, o que ele faz para tratamentos convencionais, ele fazer a mesma coisa com uma criança, uma pessoa com TDAH. Não é a mesma abordagem. Então, ele tem que ser especialista naquilo. E aí a gente sabe que os convênios eles vão credenciar clínicas com custo menor para eles. E a clínica com custo menor para a operadora do plano de saúde não tem especialistas. Eles têm, vamos dizer, o trivial, o arroz com feijão. Não que seja menos do que o outro, mas ele ele se qualificou para um atendimento que é o convencional, vamos dizer, procurado por aquela clínica, e não o especializado. Então, por conta de uma inaptidão, aquela pessoa, né, com o TDAH, tem o direito. É lógico que para isso também existe todo um caminho jurídico a ser provado que aquele profissional é inapto e por conta disso ele foi obrigado a partir para um tratamento especializado na rede particular. Há casos também que está tão cheio de pessoas querendo, necessitando, né? Que ninguém quer, né? Na verdade, assim, necessitando de tratamento psicológico ou de fono, que não tem agenda na rede credenciada. Então ele fica lá meses e meses aguardando e não pode aguardar. Ou seja, porque essa pessoa já está num processo assim de alta necessidade de um tratamento, de uma abordagem, ou por conta de um tratamento precoce para minimizar qualquer consequência na fase adulta. Então não dá para esperar. O prazo que o convênio médico tem para liberar o atendimento são de 14 dias. E eu tenho sido procurada por famílias que está aguardando Acho que meses eu preciso te por um ligar. tratamento. 14 dias. Então, a gente junta toda essa documentação. Então, aí você está vendo a necessidade dos especialistas, seja da equipe multidisciplinar, seja do advogado especializado em direito da saúde e educacional, porque a gente sabe exatamente onde estão as falhas e sabemos da real necessidade, porque não é um luxo, não é um capricho, né? Não. Então, não dá para esperar. Entramos com ação, o juiz, por meio de uma liminar, tá? Porque não dá para esperar o processo também, ser julgado, ser produção de provas e ser julgado para se iniciar o tratamento naquela clínica particular. Então, o juiz, por meio de uma liminar, ele já libera o tratamento, tá? Entendi. Então, ele libera
A gente chama de uma tutela antecipada, né? Não é um julgamento antecipado, ele somente libera o tratamento enquanto o processo corre. A ação vai correr com todas a fase contraditória, com a produção de provas, ele vai ser julgado, o convênio médico vai recorrer, tá? Ele recorre, aí esse processo vai para o Tribunal de Justiça, aí do Estado, né, da onde é essa pessoa com TDAH, do Tribunal de Justiça ele ainda sobe para Brasília, porque os convênios médicos, 100% recorrem até Brasília, tá? Então é um processo que corre por anos, só que a criança está em tratamento. Quando sai a sentença definitiva, aquela final, que não cabe mais recurso, que é o que a gente chama de trânsito em julgado, né? Acabou. Aí essa liminar é confirmada. Aí ela tá, Ufa. ufa, É uma com pena tudo o isso, direito né? consagrado dela, né? Assim, o que nos salva é que o juiz, por meio da liminar, libera. Entendeu? Libera esse tratamento. Mas, como eu disse, a ação continua, por anos, ela continua. É, Porque dessa liminar, o convênio médico ele vai entrar com agravo, ele vai querer, entendeu, recorrer dessa decisão da liminar, aí sobe para o Tribunal de Justiça, sabe? É só aquele degrauzinho ali, aí tem aquela discussão da liminar, mas a criança está em tratamento. Aí volta para a primeira instância e continua o processo com o juiz. Então, assim, com o tem muitos juiz. percalços naturais, normais do direito. Mas o Não, direito da normal. criança, da pessoa, né, com TDAH, está preservado. Esse é o importante. A gente corre, a gente luta, briga para preservar aquele direito dele. Ele tem que estar em tratamento. Então, toda a nossa persistência é para que ele fique em tratamento. Tá? Perfeito. Então, direito, vamos dizer, um direito consagrado. Tem convênio médico, vamos pleitear a cobertura. Com a negativa, procure um advogado especializado na área. Depois eu posso deixar à disposição o meu celular, o Instagram do escritório. Tem bastante informação lá Tem. sobre transtornos de aprendizagem, sobre o TDAH que é neurodesenvolvimento. Então, por ali já consegue tirar bastante dúvidas e o meu contato direto. Eu atendo a todas as pessoas sem a menor distinção. É verdade. Brasil todo, tá? Atende Brasil mesmo. todo. Agora, eu queria assim, então, gente, sobre a saúde, né, famílias, eu acho que está muito bem explicado e assim, com certeza tem, eu vejo aqui que tem algumas pessoas me perguntando algo, né? Então, assim, doutora Adriana está super à disposição, procurem lá, dá uma olhada no feed dela, vê se tem já alguma coisa lá. E vamos agora para a educação. Que aí Ah, entra, eu meu falo que Deus! é o momento assim das mães assim de famílias assim, porque a gente sabe que é a maior dificuldade dos nossos filhos, né, dos nossos pessoas queridas, é quando entra na parte educacional, né? E Aí, qual o direito na escola? exatamente, porque a escola cria barreiras. A gente sabe, é, não é fácil para todo mundo, não foi fácil para mim, entendeu? Mesmo sendo advogada, mas assim, com o trabalho em conjunto da família, dessa equipe multidisciplinar. Por isso que eu acho interessante assim a gente abordar essa questão do direito com o convênio médico para que as pessoas tenham acesso. Essa Sim, equipe multidisciplinar ela vai ser fundamental no desenvolvimento dessa criança, né? Desse agora falando em educacional, do educando, né? Vai ser assim, aquele seu chaveirinho, porque é ele que vai, inclusive, orientar a escola. Então, o que a gente tem que ter em mente? A educação é um direito de todos.
e é um dever do Estado e da família garantir esse acesso à educação. Então, com acesso à educação, as famílias, ao procurar um colégio novo ou o colégio onde essas crianças já estão estudando, é procurar a coordenação do colégio e ela vai apresentar para esse colégio. Agora a gente já entra numa seara que é a questão do laudo, tá? O que acontece? Que todo mundo precisa ter em mente. Nenhuma criança, para ter a inclusão escolar, ela precisa de laudo, tá? Ela não precisa. Ela apresentou dificuldades escolares, os professores, eles já devem permitir esse acesso à educação para aquela criança. Ele vê a dificuldade e ele ali já começa a promover as atividades diferenciadas para aquele aluno, tá? Então, eu até falei, entramos numa seara de discussão, porque muitos colégios exigem o laudo. Então, o que a gente orienta? O laudo, ele é importante porque ele traz o diagnóstico. Então, sempre bom é começar justamente com esse laudo. Tendo o laudo em mãos, com o diagnóstico daquela pessoa e com a orientação de tratamento, você vai procurar a equipe multidisciplinar. Aquela equipe multidisciplinar, ela vai avaliar e averiguar as necessidades especiais daquela pessoa com TDAH. Ela vai emitir também um outro laudo. Com base nesses dois documentos, você apresenta à escola as necessidades especiais daquela criança para orientar de que forma será feita aquela inclusão escolar. Por que orientar? Nós sabemos que a inclusão escolar, ela não é igual para todo mundo. Ela não é uma receita de bolo. Você aplica, você cria um plano de inclusão escolar dentro da instituição de ensino e cabe para todas as crianças. Não, ela não é assim. A inclusão escolar, ela é individualizada, ela é singular. Cada criança tem uma maneira de aprender. Cada criança tem uma necessidade. Vamos ver se é a dela que travou. Foi a minha que travou, pessoal? Foi da Adriana? Vamos lá. Vamos colocar ela de novo. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Que assunto. Vamos lá, vou pôr a Adri de novo. Só Deus na causa aqui, que caiu tudo. Voltou, acho que agora voltou. Voltou! Eu estava Meu Deus, o que aflita! aconteceu? Eu estava aflita, se era minha ou se era sua? Eu não Voltamos, sei, eu né? comecei a apertar um monte de coisa aqui que caiu. Até onde você me ouviu? Ó, vamos lá. Você começou a falar, né, sobre que a escola, para fazer a adaptação, começar a adaptação, ela não precisa de laudo, né? Porque a gente sabe que até chegar esse laudo e quando chega, né, é um percurso longo. Aí você já tinha explicado que a gente entendeu, né, tudo como os documentos, o laudo, com o laudo que ele agrega todas as informações para a escola.
Aí você Aí continua. travou tudo, tá. Então, esse laudo da equipe multidisciplinar, ele vai apresentar todo o tratamento diferenciado que aquela criança precisa ter dentro da escola. Vocês me ouviram falar da inclusão singular, individual? Não sei. Eu já tinha Continua. caído? Acho que sim. Então, e por que da necessidade desse lado? Necessidade, assim, do que ele ajuda, e eu É, entendo que é uma coisa, assim, eficaz para aquele educando. sim, Porque a inclusão escolar, ela não é igual para todo mundo, ela não é uma receita de bolo. Isso vocês não ouviram falar? sim, Ah, fala, então foi. tá, então não vou nem repetir. Então, isso tudo vai orientar. Então, essa documentação vai ser entregue para a coordenação, seja no momento da matrícula, ou se o seu filho ele já está no colégio, então precisa ser organizada essa reunião e ser passada essa documentação para dar um norte, né, de como será feito a inclusão escolar do educando com TDAH. A instituição de ensino, ela deve realizar e promover a educação escolar de acordo com aquelas orientações, tá? O que acontece? Ele vai precisar criar diretrizes básicas para aquela inclusão daquele aluno. O que pode acontecer? Desde o sentar daquela criança, onde aquele educando eles têm que estar localizado dentro da sala de aula, como até você comentou numa live, acho que foi ontem ou anteontem, que a maioria, um protocolo é colocar a criança na frente, mas tem crianças que se Meu sentem melhor filho, atrás, né? meu Então, filho porque ele fica fica atrás. mais à vontade e ele tem um Anda, melhor aproveitamento, entendeu? Então, ele, dentro da maneira dele, ele vai se encontrar dentro daquele espaço. E por que não deixar fazer dessa forma? Entendeu? Então, é ver a localização dessa criança em sala de aula, o tempo adicional de prova, então ele tem direito a ter um tempo maior da prova. Vai existir casos em que ele pode ter uma atividade em sala de aula ou a prova diferenciada, isso tudo vai ser indicado por essa equipe, tá? Tudo dentro daquela necessidade individual, tá? Então, tendo um olhar individual para aquela criança, vai se iniciar toda a, vamos dizer, inclusão escolar, tá? Todo o acesso à educação, ok? O que isso a gente tem que ter em mente? É só para o colégio público? É só para o colégio particular? Não. Isso é válido para qualquer instituição de ensino, do ensino básico ao nível superior. Então, todo educando tem que ter direito a esse acesso à educação, tá? Vamos dizer assim, se o colégio não seguir com aquela orientação prestada pela equipe multidisciplinar e a criança for prejudicada. Ou às vezes tem família que fala, existe alguma lei, ou o meu filho com TDAH pode ser reprovado? Pode. Pode, ele pode ser reprovado, até porque uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, que TDAH não é deficiência, tá? Então, a criança com TDAH, ela não é inclusa em cotas de escola, ela não é inclusa em programas de crianças especiais, entende? Então, ele pode ser reprovado? Pode, desde que na aquelas escola. desde que a Aí, escola tenha observado e aplicado aquelas orientações prestadas pela equipe multidisciplinar. sim, Então, se foi feito tudo a contento e aquela criança acabou sendo, não vou dizer prejudicada, mas reprovada, ok, pode. Agora, se não foi observado, o colégio apresentou resistência em fazer essa adequação, né, a dar a efetivação desse direito fundamental da educação do TDAH,
a reprovação ou qualquer prejuízo que ele tenha sofrido pode ser contestado e pode ser revisto, tá? Então, por isso que a gente volta naquela situação da importância do envolvimento família, equipe multidisciplinar e Na escola. É um escola. acompanhamento, eu não vou dizer que diário, dentro de casa é diário, mas com, né? Mas assim, com o colégio, a cada fechamento de bimestre ou trimestre, que seja, né, o colégio, ou vamos fechar o semestre, enfim, precisa sempre ter esse contato com a coordenação, com a professora, para saber a melhor etapa e ver os ganhos ou prejuízos dessa criança, ter acesso às provas, porque até isso eu já recebi informação que tem colégio que nega o acesso da prova para a família. Eu falei, gente, é um absurdo, como assim, né? Não entregar a prova. Já aconteceu isso comigo, Mas porque as profissionais queriam saber como ele tá com ele mesmo, né? Porque a gente tem que avaliar, saber é uma avaliação. avaliar com ele mesmo. E a partir daí a escola negou de tirar a prova, até que eu fui lá e eu consegui, conversei num diálogo, enfim. Não cheguei a tanto, mas já passei por isso também, que a escola ela não me deixou levar a prova. Mas uma outra pergunta, né, que tanto fala dentro da educação. A escola me negou. Então, quando a escola, porque nega eu alguma coisa, o que eu faço? Por exemplo, ela não quer fazer adaptação para o meu filho, isso é mais de US$ 1 milhão, se alguém achar, né? É. Achar a resposta. Então, qual posição essa família tem que tomar? Ó, é muito importante que a gente primeiro documente tudo, tá? Então, a cada reunião que é feita no colégio, que seja feita uma ata da reunião, que seja colocado todas as informações daquela criança, que documente a entrega do laudo com o diagnóstico, do laudo da equipe multidisciplinar. Então, tenha tudo isso em mãos e reuniões feitas levando essa equipe, um responsável da equipe, né, se for possível, para a instituição de ensino, para que seja prestadas aquilo que é necessário e que ele faça um treinamento interno, enfim, né? Cada instituição tem, vamos dizer, uma peculiaridade, né? Negado qualquer adaptação para aquela criança, primeira coisa, precisa ser tomada uma medida administrativa, tá? A família pode diretamente comparecer à Secretaria de Ensino da cidade e ir lá prestar, vamos dizer, uma denúncia sobre o colégio e pode também procurar um advogado para que ele faça uma notificação extrajudicial para aquela escola. A Defensoria Pública do Fórum também pode prestar esses auxílios. Só há lá na Defensoria há uma questão de agenda por conta de demanda. Então, talvez algumas solicitações que eu já recebi retorno de famílias também demoram demais, e aí já passou o time, né? Aquilo que você precisava tomar como medida naquele momento, quando abriu a agenda para você, já passou, né? Então, Secretaria de Ensino, tá? Da sua cidade, Defensoria Pública, ou procurar um advogado especializado para que entre com um processo administrativo, né? Uma notificação administrativa, e aí para que possa conduzir até mesmo junto com a Secretaria de Ensino. Se lá não for resolvido, porque isso vai até o Conselho, né, Estadual de Educação, então quer dizer, lá também segue uma hierarquia, não resolvido, você pode ir via processo judicial. A gente bem sabe que o que acontece? Como a gente está falando dos nossos filhos, às vezes as famílias elas preferem trocar de colégio, procurar uma outra escola,
que bem aceite a nossa criança, tá? Então, tudo bem, eu acho que isso é algo que precisa ser avaliado, porque a gente está em jogo o nosso filho, então ele precisa ser aceito, ele precisa ser acolhido. Mas, de qualquer forma, não deixem de denunciar aquela instituição de ensino que se negou a fazer adaptação da inclusão escolar. Ou tem casos, sabe, que escolas se negam a fazer matrícula ou rematrícula de aluno por conta da condição, por conta da patologia dele. Então, se a família perceber que houve, porque às vezes o que acontece? Tem família que vai, procura o colégio, conhece, ai, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tem vaga? Tem vaga, ok. Quando você apresenta o laudo, ou você passa a informação de que seu filho tem dislexia, de que seu filho tem TDAH, ai, acabaram as vagas. Ai, a cota para Inclusão tem, inclusão, não. não tem cota cota. para inclusão. Não, o que tem cota é para crianças especiais. Tá. Disléxico e TDAH não é deficiência. Então, eles não fazem parte de nenhum programa, de nenhuma cota, entendeu? Então, não existe para eles esse argumento. Agora, para crianças especiais, sim, existe legislação própria, né? Não vamos abordar aqui. Mas se houver negativa nesse sentido, não aceitem. Entendeu? Não aceitem. Então, negou a matrícula por conta da condição ou da patologia da criança é crime, é ilegal, é inconstitucional. Denunciem, porque essa instituição de ensino, além de sofrer processo criminal de reclusão, ela vai pagar multa. Então, de que forma que isso vai acabar? Porque primeiro a gente hoje já está levando as informações, certo? Então as pessoas, a gente sente que cada vez mais estão brigando pelo direito da criança. Mas, em contrapartida, se ela não denunciar, aquele colégio, aquela instituição de ensino vai continuar negando. Entendeu? Vai continuar negando. O que mais, vamos dizer assim, foi uma vitória, foi um grande avanço para toda essa parte educacional. Foi a Lei 14.254, publicada no final do ano passado. Então, é uma lei específica para TDAH e dislexia, tá? Que garante todo, né, o acompanhamento integral do educando dentro da instituição de ensino. Então, hoje, as escolas não podem negar por conta de... eu não... Porque falava, né? É absurdo o que eu vou falar aqui, mas as escolas falavam, eu não sou obrigada. Onde está escrito? Não tem lei, né? Então, aí o que acontecia? Você precisava ir para o conselho tutelar, você precisava ir para a secretaria de ensino da sua cidade para averiguar qual era o direcionamento, as diretrizes para aquele caso, porque aí cada cidade tinha a sua, né? Então, agora acabou, entendeu? Essa lei, ela deixou muito clara que tem que ter toda a aceitação e adequação para esses educandos disléxicos, TDAH ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, tá? Então, saibam, recusa de matrícula por conta da patologia é crime, tá? É desagradável, sabe? Assim, é angustiante quando eu recebo ligação de mãe chorando que teve matrícula negada, sabe? A gente se coloca na dor daquela pessoa porque ela percebeu que houve a negativa justamente no momento da apresentação do laudo. Então, a decisão tomada de repente, trocar de instituição de ensino, eu acho que tem que ser avaliado em família, mas não deixem de denunciar aquela que cometeu esse ato criminoso, ilegal e inconstitucional, porque a Constituição Federal, que é a nossa maior lei, a nossa Carta Magna, ela
dá a garantia e acesso à educação para Para todos, todos, para todos. indistintamente para todos, tá? Exatamente. Odri, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você tem essa informação, mas que muitas perguntaram aqui. Tem algum limite dentro da sala de aula de ter tantas crianças com o transtorno ou não? E Não, tem porque professor de apoio para essa essa é criança? outra. É outra pergunta. Como eu falei, para o caso das nossas crianças com dislexia e TDAH, não há limite, não há cota, porque elas não têm deficiência. Inclusive, já entrando um pouco no tema, a adequação dela é em sala de aula, entendeu? É em sala de aula a inclusão escolar dessa criança. E não só escolar, como social. Aquela criança, dentro do ambiente escolar, ela tem que estar na mesma turma com todos os demais alunos, tá? Sem qualquer tipo de segregação, de impedimento. Ela tem que fazer parte daquele meio onde estão todos, o que eu acho que é muito bom, porque o que que acontece? Infelizmente, as pessoas rotulam, as pessoas discriminam. Então, a partir do momento que você tira a criança daquele ambiente geral da sala de aula, você acaba criando um rótulo para ele. E no caso da dislexia e TDAH, ele não precisa daquela, ele não tem aquela necessidade especial, entendeu? O que ele precisa é de uma adequação da educação, da maneira de se passar toda a parte pedagógica. Ele vai precisar de um tempo maior, ele vai precisar estar num ambiente adequado para ele vai precisar... Enfim, cada um vai achar a sua necessidade. E essa ajuda, mais uma vez falando, ela é muito bem-vinda, avaliada e averiguada pela equipe multidisciplinar. É ela que vai entender o comportamento daquela Sim, criança. sim. Porque o que que acontece? Para as famílias acaba sendo angustiante, porque você vê a criança sofrendo, você vê as dificuldades, mas você não consegue enxergar em sala de aula como que aquilo pode ser trabalhado, ao ponto que aquele profissional sim Vai consegue. saber. Sim. E junto com o apoio dos professores, porque o que que acontece? Agora, vamos dizer assim, a gente fala da lei, né, que veio aí no final do ano passado, mas antes já, né, os professores, porque a educação ela é continuada, então os professores já estão buscando meios de aplicar o aprender para aquela criança, daquela criança conseguir absorver toda aquela parte pedagógica. Então, o que que acontece? Com toda essa evolução e mais com o advento da lei, os profissionais da educação, eles vão precisar estar preparados para poder identificar. Sim. Ele vai conseguir, dentro da sala de aula, observar a criança que tem uma necessidade diferente. E por quê? Porque quanto mais precoce essa visão e a intervenção, melhor será o proveito dela. Até mesmo para não ficar à margem, porque a gente sabe que a evasão escolar ela é muito Sim, grande. sim. Então, isso tudo é para diminuir e esse professor fazer um papel diferente da sala de aula, né? Ele conseguir agregar essa criança aos trabalhos, mas de uma maneira em que ele, vamos dizer, se encaixa naquele meio. E aí, falando sobre a questão de cotas e de que eles não fazem parte de nenhum tipo de programa, o que que acontece? Pela lei brasileira de inclusão, que é a LBI, o TDAH não faz parte. Ele não está dentro dessa lei especificamente, tá? E é justamente a lei de inclusão que dá o direito ao acompanhante pedagógico, ao AEE, tá? Só que em contrapartida, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E mais
resolução do Conselho Nacional de Educação, que ele deixa claro que a inclusão ela tem que ser para qualquer aluno com qualquer necessidade, independente da patologia, a inclusão escolar ela tem que ser total, tá? Então você tem um direito garantido justamente desse ensino diferenciado por conta dessas duas últimas, vamos dizer, legislação que eu mencionei. Então, falando ao pé da letra, as pessoas com TDAH não teriam direito a esse acompanhante pedagógico e nem a esse atendimento educacional especializado. Mas se tiver um laudo aonde demonstre a necessidade daquela criança especificamente para que faça parte dessa sala de apoio, por que o colégio vai negar? Ele não tem o direito ao acesso à educação? Não há uma orientação específica, porque a gente sabe que falar TDAH tem direito? Não tem. Mas se tiver uma orientação específica para aquilo, ainda mais agora, com o advento da lei 14.254, essa lei agora da dislexia e TDAH, que ela promove, ela garante o acompanhamento integral, na lei propriamente dita, ela é uma lei curta. Quem não tiver acesso pode procurar, tá? É lei 14.254 de 2021. É uma lei específica. Essa lei está na minha bio. Quem quiser pode clicar ótimo. lá. Puxa lá. Puxa lá. É uma lei super simples, rápida de ler, tá? Então, assim, ela fala como é que tem que ser feita? Não. Ela traz as garantias. Quem é que vai falar sobre como será feito? O Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, porque essa lei é uma lei de inclusão de saúde e educação. Então, os dois ministérios, como a lei é recente, eles vão criar as diretrizes, né? Então, as duas áreas, elas vão criar as diretrizes de como será aplicada essa lei, né? Como será a política nacional dessa lei. E eu acredito, sim, que nesse plano, né, nessa política nacional, vai vir o tema do apoio em sala de aula ou da sala de apoio, do AE, tá? Porque para casos específicos, sim, a gente acaba percebendo uma necessidade. Então, aí precisa ter aquela intervenção, sabe? Quando é necessário e o colégio se nega, então aí precisa ter a intervenção mais efetiva de um advogado da área educacional, justamente para linkar, entendeu? A legislação adequada para essa necessidade dele. Porque eles vão partir do pressuposto da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, que não agrega, não faz, o TDAH não está contemplado por essa lei. Mas, como eu disse, existem outros caminhos que podem assegurar. Então, vai de caso a caso. Né? Eu gosto muito de falar sobre essa professora de apoio. Normalmente, quando essa equipe nos aconselha essa professora de apoio. Mas normalmente não. O que já se pode pedir de primeira mão é quando se tem o autismo, né? Quando tem outra comorbidade junto com o transtorno de déficit de atenção. Ah, sim, aí tudo bem, porque aí vamos dizer, ele como autista, né? Eu acho que pode ter o TDAH junto, né? Isso. Pode ter a comorbidade. Aí ele tem o direito desse auxiliar, né? Desse professor especializado por conta do autismo. Sim. Entendeu? E até no caso do autismo, esse acompanhante, ele não é nem para passar para ele a parte pedagógica, ele só vai falar a língua, a maneira como o autista ele se comporta no seu meio social, né? Na sua inclusão social, ele vai fazer essa ponte. Né? Essa ponte... Vai cair nossa live. Eu vou ter Já deu? Já. Eu vou ter que cair ela, senão ela vai